Bem, a quinta é a vez que vai dar certo. Olá galera, eu sou o Nano e vocês estão assistindo a quinta tentativa de gravar esse vídeo. Vamos lá? Bem, entre ruído na energia fazendo a fonte desse computador fazer barulho, notebook descarregando, notebook sobreaquecendo, notebook e outro computador não tendo poder de processamento suficiente para rodar o OBS de fundo enquanto eu abro as notícias e a câmera descarregando, vocês estão vendo agora a minha quinta tentativa de gravar esse vídeo. Acho que agora vai dar certo porque aparentemente a energia nesse momento está melhor porque a fonte não está fazendo barulho. Esse computador tem poder de processamento suficiente para rodar o OBS. Então, agora vai. Bem, essa semana aconteceu a GTC e a Nvidia anunciou a primeira placa de vídeo com arquitetura Pascal. E se você está pensando em comprar uma, pode guardar aí seu dinheiro, deixar ele no canto quietinho, porque a placa que eles lançaram foi a Tesla P100. E quem não sabe, a Tesla é a série de placas gráficas da Nvidia focado para data center, esse tipo de coisa. Ou seja, mesmo que você tenha o dinheiro para comprar um, que é muito dinheiro esse tipo de placa, você não vai conseguir ligar ela no seu computador. Então pode guardar aí a carteira. Provavelmente nos próximos meses a gente vai ver as versões mais para o público geral, as Quadro e as GeForce, que funcionam em computadores normais, sem ser data center. E essa placa, assim, ela tem os arquitetura Pascal, ou seja, você vai ter um aumentozinho de performance, diminuição de consumo de energia, aquela coisa de sempre. E ela vai usar a memória HBM2, que vai permitir um aumento de performance com relação à memória significativo, que ajuda muito a placa, que muitas vezes a memória pode ser o bottleneck dentro da placa. As placas Fury da AMD usavam HBM1, que foi a primeira geração de HBM, que só funcionava até 4 GB. Agora a gente vai ter HBM2, se eu não me engano, permite que as placas tenham até 16 GB de memória. E é uma memóriazinha que vai ali junto do chip gráfico, no mesmo chip você tem a memória ali em cima, não precisa de chips separados para memória, o que vai tornar as placas menores e, como eu já falei, mais eficientes no acesso à memória da placa gráfica. E agora já é semana atrasada, quando eu tentei gravar esse vídeo pela primeira vez era semana passada. A Microsoft teve o evento deles para desenvolvedores, que é a Build. Eles anunciaram, entre outras coisas, a primeira grande atualização do Windows 10, que vai ser a atualização de aniversário do Windows 10. E entre outras coisas, eles melhoraram o suporte à caneta, então quem tem tipo Surface Book, algum equipamento que use caneta, eles vão melhorar o suporte. Parece que o Edge vai ter suporte a plugins. Algumas outras coisas bestas, tipo, agora o Windows tem um modo escuro, então se eu abrir aqui minhas configurações, vocês podem ver a configuração normal, as janelas do Windows 10 são brancas, na verdade um cinza bem clarinho, agora elas podem ser escuras, e o título da janela você pode personalizar a cor também. Eu escolhi esse azul aqui, você pode pôr a cor que você quiser. E além disso, na verdade, a coisa que eu estou mais interessado nessa atualização nova, as outras atualizações foram só coisinhas pequenas, mas uma coisa que a Microsoft fez significativa é o Bash on Ubuntu on Windows. Que, para quem quiser saber mais detalhes, eu fiz um vídeo, eu vou pôr uma miniatura aqui, eu acho, ou aqui, não sei. Mas eu vou pôr uma miniatura aí se vocês quiserem assistir o vídeo onde eu expliquei melhor. Mas resumindo de uma maneira bem resumida mesmo,
eles criaram uma interface no kernel do Windows para o Linux rodar dentro do Windows. Então você tem o recurso, primeira versão que eles lançaram, que ainda está em beta, nessa versão de testes aqui do Windows. Eu tô com alguma dessas atualizações instaladas aqui no meu computador, porque eu tô com uma versão de testes do Windows. Para o público geral ainda vai demorar, mas você tem ele instala uma imagem do Ubuntu e você tem a command line do Ubuntu completa. Você pode instalar aplicativos e rodar coisas como se você estivesse na command line do Ubuntu. É um recurso bem interessante e mais uma vez mostra que a Microsoft está desesperada para atrair desenvolvedores para a plataforma deles. Isso aqui é claramente focado em desenvolvedores, esse tipo de recurso. E a companhia de proteção de direitos autorais Rights Corp, eles estão planejando fazer algo pior do que ransomware. Para quem não sabe, ransomware são softwares que instalam no seu computador e te privam de alguma parte do seu computador e pedem alguma compensação financeira para você ter aquela parte de volta. Alguns criptografam seus arquivos e só devolvem se você pagar uma taxa, alguma coisa do gênero. E essa empresa está querendo fazer algo parecido. Eles estão querendo desenvolver um sistema em que quando as pessoas pirateiam conteúdos, eles vão contando lá como se fosse pontinhos. Você recebe um ponto para cada vez que você pirateia e depois quando você passa de um certo número de pontos, eles vão bloquear o seu acesso à internet enquanto você não pagar a multa. Assim, assim, um dia essas empresas vão perceber que elas precisam mudar todo o método delas de lidar com o mundo. Nesse dia, eu tenho certeza que você vai acabar com 90% da pirataria. A gente tem um exemplo claro hoje em dia, que é o Netflix. Eu não conheço ninguém que assista conteúdo do Netflix pirata. Mas dessas várias pessoas que eu conheço que não assistem conteúdos do Netflix pirata, eles assistem conteúdo pirata de outros produtores. Qual a grande diferença entre o Netflix e um HBO, por exemplo? O Netflix você consegue acessar o conteúdo deles por um valor acessível, sem propaganda, sem um monte de coisa. A HBO você tem que ter um pacote de TV a cabo que você vai pagar pelo menos uns R$100 por mês. Acredito que a HBO você pague até mais. Você vai ter que assistir um monte de propaganda no meio do conteúdo. Então assim, o conteúdo pirata tem uma qualidade melhor do que o conteúdo original, porque no pirata você não tem a propaganda. Então, enquanto eles não perceberem esse tipo de coisa, eles vão tentar métodos desesperados como esse. Eu acho que isso aqui não passa, mas dá para ter uma noção até que ponto eles pretendem chegar, eles têm a intenção de chegar. Mas vamos lá, né? Quem sabe no futuro a situação não melhore. Não sei. E se você usa Firefox, tome cuidado porque tá tendo uma série de extensões do Firefox com falhas de segurança. O Firefox ele não isola as extensões da mesma maneira que outros navegadores como o Chrome isolam. E isso tá tendo uma falha de segurança, tem várias extensões abertas a possíveis ataques. Então presta atenção aí, eu recomendaria até mudar por um tempo para o Chrome até eles resolverem esse problema, melhorar esse isolamento aí das extensões e acabar com essas falhas de segurança. Em 2013 a Google lançou o Android Studio, que é a plataforma de desenvolvimento de aplicativos para Android, e depois desses 3 anos, finalmente vamos ter uma atualização. O Google lançou agora o Android Studio 2.0, que tem muita gente falando que vai facilitar consideravelmente o desenvolvimento de aplicativos para Android. O que é bom, assim, tem seu lado positivo e seu lado negativo, deixar mais fácil o desenvolvimento de aplicativos, mas eu acho que no geral o saldo é positivo.
Então agora é só esperar ver aí quais que vão ser os resultados disso. E se quem desenvolver aplicativo para Android, vá atrás aí do Android Studio 2.0 e dê uma olhada, que parece que o negócio está bom. Eles fizeram um bom trabalho, como normalmente o Google faz. E por falar em Google e Android, eles estão considerando trocar a linguagem principal do Android de Java para o Swift. É isso mesmo, Swift criado pela Apple. Android rodando a linguagem de programação criada pela Apple. Mas por que essa história? Desde o início do Android, a Google enfrenta uma briga séria com a Oracle, a criadora da Java, se o Google teria ou não de pagar royalties para a Oracle pelo Android usar Java. Então, assim, trocar a linguagem de programação principal do Android vai dar muito trabalho. Isso é muita coisa que o Google vai precisar fazer. Mas talvez seja uma coisa interessante para acabar essa briga judicial. E por que o Swift? O Swift é uma linguagem moderna, fácil de entender, de desenvolver, de trabalhar. E, apesar de ter sido criado pela Apple, é uma linguagem open source. No fim do ano passado, a Apple lançou toda a documentação e licenciou a Swift sobre uma licença open source. Então, se o Google mudar para o Swift, eles não vão poder... A Apple não vai poder cobrar royalty do Google, porque é uma linguagem open source hoje. A linguagem não pertence mais à Apple. A partir do momento que eles transformarem uma linguagem open source, vira do mundo. Então, assim, pode ser interessante essa mudança para o Swift. Vamos esperar, ver se eles vão mudar mesmo. E se eles mudarem, eu consigo enxergar como sendo uma mudança bem positiva. Apesar de que vai dar muito trabalho para o Google fazer essa mudança. Mas eu acho que eles precisam fazer, porque eu desde o início sempre achei que Java não foi a melhor escolha para o Android. Mas, vamos ver. Eu não entendo desse monitor. Nunca fez isso, agora está dando esse flickering na imagem. Entendi não. E 2 boatos aí rapidinhos relacionados ao Android. Parece que encontraram no código HTML de uma página do Google uma menção sobre o Developer Preview do Android N rodando em dispositivos não Nexus, em dispositivos, por exemplo, S7, não se cita, mas em dispositivos de outras fabricantes. Assim, não confirma nada, mas pode ser que o Android N tenha suporte a alguns dispositivos além dos Nexus desde antes do lançamento do próprio Android. Não sei, vamos esperar aí e ver. E outra, se achou várias menções no código-fonte do Android N sobre um possível modo multitarefa. Eu já testei, eu tenho um Remix Mini que roda o Remix OS, que é uma proposta bem interessante, onde você adapta o Android para teclado e mouse. E depois do último tablet Pixel, que tradicionalmente a série Pixel era uma série rodando o Chrome OS, ele veio rodando o Android. Pode ser que a Google esteja querendo acabar com o Chrome OS e passar os usuários o mercado que usaria o Chrome OS passar para o Android. E tornar o Android, criar uma interface no Android para uso com teclado e mouse. Tipo o que o Remix OS fez. E inclusive num review do Remix Mini que eu gravei e perdi a gravação, por isso vocês não assistiram, eu mencionava justamente que é um conceito bem interessante, mas que eu não conseguia ver ele se espalhando enquanto alguém grande não assumisse. Alguém grande como, por exemplo, o próprio Google. Então, assim, quem sabe daqui a uns dias a gente não vai começar a ver mini computadores mais focados para uso como desktop rodando Android. Como, por exemplo, é o Remix Mini. E demos 4 notícias boas do Google. Vamos agora dar uma notícia ruim, né? Não é sempre que eles acertam. Na verdade, isso aqui não tem mais
a ver com o Google diretamente, porque essa notícia é da Nest. A Nest é a empresa da Alphabet, que é a dona do Google. O Google pegou, a gente deu essa notícia alguns meses atrás, no ano passado, na verdade. Ele criou a Alphabet para ser a empresa acima do Google, e várias outras empresas que eram abaixo do Google agora foram para baixo da Alphabet. E elas saíram de dentro do Google. Mas a Alphabet ainda é o Google. Eles só mudaram o nome de quem controla tudo. E a Nest, que é uma empresa da Alphabet, é a empresa que desenvolve e vende produtos para automatização doméstica. Ela comprou em 2014 a Revolve, que já tinha produtos no mercado, e agora eles estão desligando os servidores da Revolve. E os dispositivos foram criados de uma maneira que eles não funcionam sem o servidor. Então tem duas coisas muito erradas nessa história. Uma da Revolve, originalmente, que foi criar um dispositivo de automatização doméstica que não funciona sem um servidor. E assim, tem muita empresa atendendo essa rota. Imagina você ter... Aqui no Brasil isso não é tão usado, mas lá nos Estados Unidos usam demais. Você ter o termostato da casa ligado no sistema de automatização doméstica e o sistema para e você não tem mais seu termostato no inverno. Então assim, não é para ser assim. Automatização doméstica, ok, você pode usar recursos em nuvem, por exemplo, você está na rua e você programa lá, eu quero que o meu ar-condicionado ligue para eu chegar em casa e a casa já está fresquinha. E aí você liga do celular usando um servidor na nuvem. Beleza, isso é bacana fazer esse tipo de coisa. Mas você ter um dispositivo que só funciona se o servidor estiver funcionando, assim... E a segunda coisa errada é como é que você compra uma empresa que tinha acabado de lançar um produto no mercado e um ano depois desliga o servidor que precisava para esse produto funcionar. Tudo bem que eles estão vendo quem vai atrás, eles estão vendo caso a caso o que eles vão fazer. Ou seja, na verdade, na minha cabeça, eles tinham que imediatamente ter dito: quem tem um dispositivo da Revolve, entre em e-mail com a gente vai devolver o dinheiro de vocês, ou vai mandar um produto novo que faça a mesma coisa, ou então, não sei, acho que ou então não ter desligado o servidor. Mas se vai desligar, tem que devolver o dinheiro de todo mundo. Você compra um dispositivo caro desses e você espera que ele funcione por um bom tempo. Não que um ano depois alguém vá lá, desliga o servidor e tchau. Então assim, foi feio o negócio. Foi uma mancada feia. A Huawei anunciou 2 dispositivos Android novos, 2 flagships, o P9 e o P9 Plus. As configurações estão bem a se esperar mesmo de flagship. O P9 vai ter uma tela de 5.2 polegadas, o P9 Plus, se eu não me engano, é uma tela de 5.5 polegadas. Eles vão usar um processador criado pela própria Huawei, o Kirin 955, que é um processador que corre com 4 núcleos a 2.5 GHz, 4 núcleos a 1.8 GHz. Eles serão versão com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, ou 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Uma configuração bem esperada para um flagship. Mas o mais interessante desse dispositivo é que ele vai ter uma configuração dual câmera. Mas aí você me fala, isso não é nada novo. Ok, não é nada novo. A HTC já lançou o dispositivo dual câmera, várias outras empresas já experimentaram isso um momento ou outro. Mas o que deixa esse à parte é que a lente foi projetada pela Leica. Quem não conhece, a Leica é uma fabricante de câmera da Alemanha, extremamente tradicional, que produz assim câmeras excelentes e muito caras. E assim, eles colocaram essa lente e o segundo sensor é um sensor preto e branco. Para que isso serve?
Esse sensor preto e branco, ele vai tirar fotos preto e branca nativa, quase lembrando foto preto e branca com filme preto e branco. Então, aqui, quem quiser tirar uma foto mais artística, as fotos preto e brancas dessa câmera vão ter muito mais contrastes, vão ser fotos muito mais bonitas. E um outro recurso bem interessante é que se você estiver tirando uma foto normal, sem ser preto e branco, ele consegue fazer um processamento lá dentro e fazer com que você consiga mudar o foco depois da foto tirada. Então você tira a foto, ele faz uma mágica lá, ok, não é mágica, mas ele faz um cálculo lá com os dois sensores e salva um arquivo que depois você pode, não, eu quero foco aqui, não, eu quero foco ali. Então assim, é bem interessante o que eles fizeram. A Huawei, assim, não tem muito mercado, mas vamos ver se com esse dispositivo eles conseguem atrair um pouco mais de atenção para eles. Então, você recebeu essa mensagenzinha aqui no WhatsApp? Pois é, todo mundo recebeu. O que aconteceu? O que está acontecendo? Não sei se vocês lembram, no ano passado teve umas polêmicas aí que o WhatsApp, a justiça pediu umas conversas para o WhatsApp se negou a dar. Então, agora não tem mais como. Isso é um recurso novo de segurança do WhatsApp, no qual eles estão criptografando as conversas com chaves nos dispositivos das pessoas. Então, uma pessoa manda uma conversa para você, só o seu celular consegue descriptografar aquela mensagem. Você manda uma mensagem para uma pessoa, só o celular daquela pessoa consegue descriptografar a mensagem. As mensagens estão sendo criptografadas ponto a ponto. Você manda a mensagem é criptografada no seu celular, vai criptografada até o celular da outra pessoa e lá ela é descriptografada. Então, nem o próprio WhatsApp consegue mais ver o que você está conversando dentro do WhatsApp. E o Reddit finalmente lançou um aplicativo oficial móvel. Ele vai estar disponível para Android e iOS. E bem, não tem muito o que falar, é um aplicativo oficial para o Reddit. Quem usa o Reddit sabe que você tem que lidar com o aplicativo de terceiros, isso nem sempre é a coisa mais segura do mundo. Um aplicativo malicioso pode roubar a sua senha, pode interceptar suas conversas, apesar de que no Reddit é tudo público, mas mesmo assim, finalmente um aplicativo oficial para o Reddit. E a eGames, que é uma organização da Inglaterra que organiza torneios internacionais de jogos de computadores, eles estão querendo criar as Olimpíadas dos esportes, dos jogos de computador que a gente tem e ama. E eles vão ter a primeira edição agora nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Já tem alguns países que entraram e eles vão ter, vai ser um evento pequenininho, vai ser de 2 dias só, mas a intenção é divulgar a ideia e fazer com que mais países se organizem e entrem e que daqui a uns anos a gente tenha mesmo, toda vez que acontecer uma Olimpíada, acontecer a Olimpíada de Jogos, que vai ser muito bacana, acontecer em paralelo, junto sempre, ter os dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. Bem bacana, vamos ver se eles vão dar conta de pôr a ideia pra frente, acredito que sim. O esporte está ganhando muito espaço na mídia e, em geral, o esporte está ganhando espaço. Isso é mais um passo para esportes ganhar mais espaço ainda. E se você tem um PlayStation 4, a Sony finalmente lançou uma ferramenta na qual você pode fazer streaming do seu PlayStation 4 para o seu computador. Ou seja, você pode jogar jogos de PlayStation 4 no computador desde que o seu PlayStation 4 esteja ligado e não esteja sendo usado. Ok, muitas pessoas podem questionar que isso não é um recurso muito útil. Ainda mais quando você vê que a configuração máxima
do stream é 720p. A padrão é 576p, se eu não me engano. Ou seja, talvez seja muito pouco, muito tarde. Mas tá aí. Eles lançaram, a ferramenta já está disponível. Quem quiser dar uma olhada, o Adrenaline, eles fizeram um vídeo sobre testando. Eu não tenho PlayStation 4, então não tem como testar. Mas procura lá o vídeo do pessoal do Adrenaline, eles fizeram um vídeo testando. Normalmente as avaliações do Adrenaline e os testes são muito bons. Então assiste lá e dá uma olhada e tirem a conclusão de vocês se foi algo significativo ou não isso que a Sony fez. E por falar em Sony, eles anunciaram, talvez não é muito bem confirmado, mas já tem mais de uma fonte falando a respeito. Eles vão lançar um videogame de meia geração. Eles vão lançar o PlayStation 4K ou o PlayStation 4.5. Ainda não é o PlayStation 5, ainda é o PlayStation 4. Ele vai rodar jogos de PlayStation 4, mas vai ter um hardware, um upgrade de hardware para rodar melhor a plataforma de realidade virtual da Sony, que é a PSVR, e eles disseram que vão adicionar recursos de 4K. Eu não consigo imaginar um console rodando nada além de um indie game em 4K, porque os computadores penam para rodar qualquer coisa em 4K. Eu não sei. Talvez eles simplesmente vão instalar um HDMI que suporte 4K e o menu rode em 4K e os jogos continuem rodando em 960p, como é comum jogos rodarem em console. Não sei. Eu não tenho uma opinião muito... Eu tenho uma opinião muito bem formada a respeito com relação a consoles, que é que eles não deveriam existir. Então eu prefiro não opinar nesse tipo de coisa, se vale a pena ou não. Mas está dada a notícia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Gravou! Finalmente! Apesar de que vocês não viram, a memória da câmera encheu, o cachorro não parava de latir, o computador deu pau, a câmera deu pau, mas gravou. Gravei tudo, tudinho, bonitinho.